Batalhas e captura de Santa Joana. Santa Joana d'Arc, já devidamente hospedada no castelo, pediu algumas coisas. Primeiro, um confessor, que naquele dia ela ainda não havia se confessado. Ela tinha o costume de se confessar diariamente ou semanalmente, mesmo pecados veniais, como a maioria dos santos. Alguém que soubesse escrever pediu que fosse feito seu estandarte, que representava Cristo segurando o globo do mundo, com arcanjos ao lado e com as palavras de Jesus Maria. Ela dizia também que preferia 1000 vezes largar a sua espada do que esse estandarte, mesmo sua espada tendo uma origem reveladora pelas suas próprias vozes. Que foi a próxima coisa que ela pediu, a sua espada. Ela dizia que suas vozes revelaram que ela teria que usar essa espada especificamente, que estava enterrada atrás do altar da igreja de Santa Catarina de Fierbois, falar pelas revelações de suas vozes, pois ela mesma nunca esteve no local. E para a surpresa de todos, acharam essa tal espada com 5 cruzes gravadas na lâmina. E por fim, ela pediu as vestes masculinas que suas vozes haviam mandado ela usar. Primeiro, uma ressalva. Realmente uma católica não deve usar vestes masculinas e vice-versa, mas a lei natural não condena absolutamente o uso de roupas do sexo oposto, mas sim quando tem a intenção de subverter a ordem natural. Santa Joana não se vestia como homem para negar a sua feminilidade ou por um desejo desordenado de se identificar com o sexo masculino, mas por necessidade militar e para sua própria proteção, como acontecia muitas vezes de soldados, tanto aliados quanto inimigos, depois de ela ser presa, ameaçarem elas de abuso. Antes dela e dos soldados partirem para Orleans, queriam verificar se ela era realmente virgem, então algumas freiras examinaram ela e constataram de fato que não havia nenhuma corrupção. Não há sinal de ruptura ou violação. Ela está intacta. Partiu assim Joana e seus soldados de Troyes. Eles acamparam várias vezes em cidades até chegarem em Orleans. Testemunhas dos processos de reabilitação dizem que ela todos os dias queria ver missas, onde quer que estivesse, incentivavam soldados que muitas vezes não levavam uma vida devota a fazerem o mesmo. Relataram também que em muitas cidades prostitutas tentavam seduzir os soldados e Santa Joana d'Arc sempre as expulsava. Tem uma história que certa vez ela até saiu correndo atrás de uma prostituta com uma espada. Ela dizia, abre aspas, isso entristece meu coração, pois eu sei que é por esses pecados que a França está sofrendo. Até que finalmente chegaram a Orleans. Assim que Jean d'Aulon, seu escudeiro principal assistente, se dispôs a escrever por ela resolveu escrever aos ingleses como suas vozes haviam ordenado, mandando eles se renderem em paz ou iriam se arrepender. E vós, abre aspas, e vós, rei da Inglaterra, se assim não procederes, sabei que sou eu quem comando esta guerra, e que, em qualquer parte da França que eu encontrar vosso povo, irei fazê-los recuar, queiram eles ou não. E se não quiserem me obedecer, farei matar a todos. Fui enviada por Deus, Rei do Céu, para tirá-los da França inteira, cadáver por cadáver. E se quiserdes obedecer, tratar-vos-ei com clemência. De modo algum mudarei de opinião. Não recebereis o reino da França das mãos de Deus, o Rei do Céu, filha de Santa Maria. O Rei Carlos, o verdadeiro herdeiro, é quem haverá de recebê-lo, pois Deus, o Rei do Céu, assim o quer, como revelou a donzela. Em boa companhia entrará em Paris. E se não quiserdes ouvir o aviso de Deus e da Pucelle, melhor dizendo, e se não quiserdes voltar à razão, derrubá-vos-emos à força onde quer que vos encontremos. Faremos com vossos carnificina, tão grande como não se viu na França nos últimos 1000 anos. E se não quiseres ouvir o aviso de Deus e da Pucelle, e se não quiserdes voltar à razão, derrubar-vos-emos à força, onde quer que vos encontremos, e faremos com os vossos uma carnificina, tão grande como não se viu na França nos últimos 1000 anos. Crede firmemente que o Rei do Céu enviará a Pucelle mais forças do que vós podereis reunir, mesmo que tragam reforços de todos os lados. E então veremos quem tem maior direito diante do Deus do céu. A vós, Duque de Bedford, a Pucelle pede e exige que não destruais mais nada. Se concordais com ela, ainda podereis juntar-vos a ela, onde os franceses farão a mais bela batalha já travada pelo cristianismo. Respondei se quiseres obter a paz na cidade de Orleans. Se não o fizerdes, em breve tereis notícias de nós, para grande lamento de vossa parte. Escrito na terça-feira da Semana Santa, da parte da donzela, a Pucelle. Esta carta foi veementemente rejeitada, com os ingleses cada vez mais cercando Orleans. Mais uma vez Santa Joana tentou convencê-los de se renderem, mas dessa vez pessoalmente. Joana se aproximou das muralhas da cidade para exortar os ingleses a se renderem pacificamente conforme a missão que dizia ter recebido de Deus. No entanto, os soldados ingleses responderam com zombarias e insultos, chamando-a de camponesa ignorante, feiticeira, prostituta.
Diante dessas ofensas, Joana começou a chorar. Parece inacreditável que a grande capitã dos exércitos, prestes a entrar em combate, se deixasse ir às lágrimas por ouvir alguns palavrões dirigidos contra sua pessoa, algo que seria totalmente se esperar da parte de indivíduos dessa classe. O cardeal pai, falando da nobre sensibilidade de Joana, diz-nos: ardente como um leão, eterna sensível como um cordeiro. E continua com uma observação profunda. Valente como uma espada, é pura como os anjos. Haverá alguma mácula, até mesmo um grão de poeira nesta casta enviada por Deus? Deus é, sob este aspecto, tão delicado na escolha de seus instrumentos, e apenas naquilo que lhe tange a virtude que ela, a meu ver, parece ofender-se com facilidade. É valente diante dos muros, quando as flechas caem sobre ela, mas uma palavra ultrajante lançada contra seu pudor faz com que lágrimas lhe caiam dos olhos, sendo necessário que seus irmãos do céu a venham consolar. E dessa vez, eles novamente rejeitaram a oferta, evidentemente, e ela tentou a última vez, pela terceira vez. Veja como que remete à Santíssima Trindade. Então ela tentou 3 vezes. Parece como o chamado de Deus a Samuel, ao sacerdócio, né, que foram 3 vezes. E também as 3 vezes que Deus ordena a São Pedro de apacentar as ovelhas dele. A capitã elevou seu olhar à cristandade sofredora, com lealdade cavalheiresca, convidou os ingleses e os borguinhões a encerrarem aquela luta entre os cristãos e se unirem em uma grande cruzada para conter o crescente avanço muçulmano, como antes haviam feito unidos os reinos da França, Inglaterra e Alemanha, liderados pelos reis Felipe Augusto e Ricardo Coração de Leão. Então veja, o que a gente viu aqui? Santa Joana d'Arc mostrou que um católico, ele não é pacifista, de forma alguma. Pacifismo é demoníaco. Pacifismo é aceitar a perda. Contra os inimigos da igreja, não há isso. Você dá a sua outra face contra os inimigos pessoais. Os inimigos da igreja aqui, claramente, eles são combatidos pela espada. Sempre, obviamente, com permissão do Vigário de Cristo. O mais certo sempre é obedecer ao Vigário de Cristo, Santo Papa. Porque mesmo que ele esteja errado, a gente não sofrerá as penas por obedecê-lo. Se ele falar algo errado, uma ordem errada, Deus tem a piedade do Papa. Então nós sempre submissos ao Santo Padre. Novamente o pedido foi rejeitado e a destruição do cerco pela espada começou. 2 fatos curiosos que parecem que ela também viu o futuro. Por exemplo, quando diz os soldados de Chinon que estavam injuriando ela, ao vê-la entrar no castelo. Abre aspas. Ah, tu renegas de Deus e, no entanto, estás tão perto da morte. Efetivamente, nessa mesma tarde, o soldado, por um acidente, morre afogado. Foi relatado pelo Jean Pascal, processo de reabilitação. Fato idêntico sucede com relação ao inglês Glasdale, no ataque à Basília da Ponte diante de Orleans. Ela o intima a se render ao Rei dos Céus, acrescentando: tenho grande compaixão de tua alma. No mesmo instante, Glasdale cai, armado no Liger, onde se afoga. No início dos planos de Joana para libertar Orleans não foram seguidos corretamente pelos soldados. Ela sugeriu uma estratégia específica para atacar os pontos fracos do cerco, mas muitos dos generais franceses e soldados, com suas táticas mais tradicionais e conservadoras, preferiram atacar em outro local, acreditando que a estratégia de Joana era mais arriscada. A tentativa inicial de romper o cerco sem a liderança direta de Santa Joana acabou em fracasso. A estratégia falhou e a moral das tropas caiu ainda mais. Foi nesse momento que os generais começaram a reconhecer as habilidades táticas de Joana, apesar de sua falta de experiência formal em guerra, que foi algo surpreendente. Ela, mesmo sendo uma camponesa analfabeta, ela tinha estratégias de um veterano, como relatado pelo Bastardo de Orleans, que era general comandante experiente da cavalaria francesa. Ele disse: conhecimento de guerra tão eficaz quanto de um veterano de guerra. Após conseguirem libertar Orleans, finalmente, seguiram a Reims, onde se realizou a coroação de Carlos VII. Chegaram à cidade sendo aclamados pelo povo, principalmente a santa. Apesar de Santa Joana nunca ter pedido algum favor pessoal pelos serviços prestados, Carlos perguntou-lhe o que ela queria. A moça, no mesmo instante, sem pensar 2 vezes, pediu que se isentasse do imposto real todos os habitantes de sua cidade natal e da aldeia vizinha. Desejo que foi atendido nos seguintes termos: concedemos a graça especial por esses presentes aos habitantes das cidades de Greux e Domremy, em que Joana nasceu, que sejam a partir de agora livres, isentos de todos os impostos, taxas e ajudas. A prerrogativa foi cumprida sem inconvenientes até a Revolução Francesa, quando os revolucionários liquidaram injustamente o merecido privilégio do povo humilde, sob o pretexto de liberdade e igualdade. Como sempre, né? É impossível você ser 100% igual e 100% livre. Esse lema maçônico, liberdade, igualdade e fraternidade, é a mais pura idiotice revolucionária, tudo de ruim que existe. A consagração de Reims mudou completamente o cenário político vigente. Para a Inglaterra, o evento foi extremamente grave, pois anulou o Tratado de Troyes e todos seus efeitos, declarando a verdadeira legitimidade de Carlos VII,
expondo Henrique VI como usurpador estrangeiro. Para a França foi a causa de união interna, verdadeira ressurreição, a tanto política quanto espiritual. No entanto, no meio da glória da cruz virá para Joana, a partir de agora, começará o início de seu fim na terra, aproximando-se dia a dia do verdadeiro coroamento de sua missão, uma diadema que não poderia ser diverso daquele de seu mestre, o sofrimento e o martírio. Alguns autores observam o admirável paralelo entre aquele momento radiante no Tabor, quando o Senhor se entrega à sua paixão. Vejam como esse paralelo faz sentido. Deixa um reflexo de sua glória brilhar diante de seus 3 amados apóstolos e o momento esplendor humano da Santa em Reims, quando, pela França, fez resplandecer a glória celestial sobre seu rei, acompanhada por seu pai, Tiago, e seus irmãos, Pedro e João, coincidentemente, os nomes dos 3 apóstolos que testemunharam a transfiguração no monte. Depois dali, Santa Joana d'Arc, ela teve diversas vitórias, não muito grandes, mas foram diversas pequenas vitórias. E quando foram atacar Paris, os soldados desobedeceram as ordens dela e houve um ataque fracassado. Nunca o que ela mandara fazer dava errado. Ela foi ferida muitas vezes e ela sempre sabia quando seria ferida. Nesses momentos, as vozes divinas diziam que sua missão estava prestes a terminar. Ela ficava hesitante com isso e não sabia muito bem o que significava, como que ela acabaria. Parecia o que ela sentia, dá para fazer mais um paralelo com a agonia que Jesus sente no Horto das Oliveiras. Certa vez, num dos ataques mais importantes a Paris, que os soldados desobedeceram a ordem da Santa, as tropas se dividiram para atacar a capital, e Joana teve que ir para o norte com o Duque de Alençon. Antes de cruzar o muro, os soldados tiveram que atravessar o profundo fosso de água que cercava toda Paris. Apesar da dificuldade de uma aproximação desse gênero, à tarde de setembro, dia 7, e ao longo do dia seguinte as tropas lançaram um primeiro ataque contra a porta de Saint-Honré, noroeste, perto de Saint-Denis, sendo duramente rechaçada. Para piorar a situação, a donzela foi ferida pela 4ª vez por uma flecha que perfurou sua coxa. Seu pajem foi morto com outra flecha ao seu lado. Do chão, Joana continuou exortando seu povo a não parar. Aproximem-nos das muralhas, e a cidade será nossa. Foi tudo em vão. Sem ela, seus homens não podiam fazer nada. O capitão Galcourt conseguiu erguê-la e arrastá-la para fora do fosso, contra a vontade de Joana, que lamentava. Em nome de Deus, a cidade que teria sido tomada, testemunhado aqui no processo de reabilitação, pelo próprio Galcourt. Tenho aqui um interessante relato de um parisiense que testemunhou o duro ataque. Embora narrado do ponto de vista inimigo, tem um grande mérito de nos mostrar como o exército da consagração dava o sangue no campo de batalha. Abre aspas. Em setembro, chegaram os Armagnacs para atacar as muralhas de Paris, mas ali não obtiveram mais que dor, vergonha e desgraça. Muitos deles ficaram feridos pelo resto da vida, mas havia uma louca, que não duvidava de nada, enquanto avançava. Quem era ela, só Deus sabe. Reuniram-se, eram mais de 12.000, que vieram com a Picelle por volta do meio-dia, acompanhados de muitos carros, carroças e cavalos, trazendo grandes cargas de lenha, tudo destinado a cobrir os fossos de Paris. O ataque foi muito duro, começando contra os portões de Saint-Honré e Saint-Denis. A Picelle estava lá, na beira do fosso, e dizia: rendei-vos de uma vez a nós, em nome de Jesus, pois se não vos renderes, antes do anoitecer, entraremos pelo fosso, queiras ou não, e morrereis em pecado. E alguém gritou: olha aquela prostituta louca, dando-lhe um tiro direto de besta que perfurou sua perna, fazendo-a fugir. Outro perfurou de um lado a outro seu pé de seu porta-estandarte, que, sentindo-se ferido, levantou a viseira para poder tirar a flecha de seu pé, mas atiraram uma outra e feriu mortalmente entre seus olhos. A Picelle e o Duque de Alençon juraram que prefeririam perder 40 de seus melhores soldados. O ataque, que foi muito cruel para ambos os lados, durou até as 4 da tarde, sem que soubesse quem levava a vantagem. Pouco depois, os parisienses tomaram coragem e com muitas balas de canhão e flechas liquidaram seus adversários, que recuaram à força, abandonando o ataque e foram embora. A captura. A captura de Joana aconteceu enquanto ela tentava realizar uma incursão contra as forças borgonhesas. Durante a luta, Joana ficou isolada de suas tropas por desobediência novamente dos soldados, e não por uma derrota militar. Seus soldados não conseguiram impedi-la de ser presa por um grupo de soldados borgonheses. A captura ocorreu em um momento inesperado e caótico,
que dificultou qualquer tentativa de fuga. Joana estava completamente isolada dos seus soldados, que a desobedeceram. Aí estava Joana, capturada e prestes a cumprir a sua missão. Ela, que nunca, em hipótese alguma, negou as suas vozes e missão divina, como alguns tentam passar erroneamente, que mostrarei no próximo e último episódio, que ela jamais renegou as suas vozes. Cada vez mais mostrava-se o seu auxílio divino. Salve Maria e viva Cristo Rei, coração imaculado de Maria, rogai por nós para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.